A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Chegamos hoje ao último domingo de 2020, dia 27 de dezembro. E também chegamos à lição de número 13, a última lição deste quarto trimestre, em que estudamos acerca da fragilidade humana e a soberania divina, um estudo baseado no livro de Jó. E na lição de hoje, lição 13, vai falar de quando Deus restaura o justo. E o texto bíblico está lá em Jó 42:10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, para meditar nela, Senhor, nos dá da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por todo este trimestre, percorrendo o livro de Jó, desde lá do começo, quando nós observamos que Satanás pede licença a Deus para cirandar com Jó, e que a partir dali Jó, um homem rico, abastado, considerado na sua cidade, começa a perder tudo. Perde seus bens, sua família, seus filhos, só resta ele e sua esposa. E aparecem 4 amigos que durante todo o livro de Jó nós vemos esses amigos acusando Jó de alguma coisa por estar naquela situação. Mas no final do livro nós vemos Deus falando com Jó e restaurando tudo quanto ele tem. Deus fala também com os amigos de Jó e mostra para eles que eles estavam errados ao acusar o justo Jó. E pede a Jó que ore pelos seus amigos para que ele possa perdoá-los. E depois de um culto com os seus amigos em que Jó intercede por eles, há uma reunião familiar. Parentes de Jó aparecem, os amigos, e ali cada um deles deixa um presente a Jó, algo valioso, para Jó reiniciar a sua vida. E com os dons que Deus deu a Jó no mundo dos negócios, Jó se reergue, constrói novamente um patrimônio considerável, tem mais 7 filhos e 3 filhas. E o livro de Jó termina dizendo que Jó morreu velho e farto de dias, abençoado por Deus. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Nesta oportunidade eu quero meditar apenas em um tema. Quando Deus fala conosco, além de conhecermos a palavra de Deus,
precisamos também conhecer o Deus da palavra, termos uma experiência pessoal com Deus. Você já teve essa experiência? A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tiveram uma experiência com Deus falando com eles. Como vimos aqui no livro de Jó. Eu vou destacar apenas alguns. Deus falou com Abraão lá em Ur dos Caldeus. O Senhor disse para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. A partir desta palavra de Deus, Abraão muda o rumo da sua vida e segue os propósitos de Deus para ele. E de Abraão nasce a nação de Israel. E da descendência de Abraão nasce nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de Jesus nasce a igreja. Moisés já estava velho, com 80 anos de idade. Afastado da civilização egípcia, onde vivera na mocidade, e cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, ele chega a Horebe, conhecido como o Monte de Deus, lá no sul da península do Sinai. E ali Deus fala com ele. Aparece o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E o anjo do Senhor fala com ele: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá na escravidão do Egito. Vai a Faraó e fala que eu mandei ele deixar o meu povo sair do Egito. Dali em diante, depois daquela palavra pessoal do Senhor com Moisés, a vida de Moisés muda novamente. E ele vai liderar uma das campanhas de libertação mais conhecidas da história, caminhando com o povo de Deus do Egito, atravessando o Mar Vermelho e chegando às portas da terra de Canaã, terra essa prometida por Deus a Abraão, também em conversa, face a face. São muitas as histórias em que Deus fala. Até um homem que ainda não tinha uma conversão como conhecemos, Cornélio, era um centurião romano. Ele estava na sua casa
orando, e aparece o anjo do Senhor a ele. E ele, muito atemorizado, isso está lá relatado no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Ele pergunta àquele anjo: que é, Senhor? Que ele responde: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. É Deus falando com Cornélio. Naqueles mesmos momentos, Pedro, o apóstolo, está na cidade de Jope, ali perto de Cesareia. E Pedro tem uma visão de um lençol cheio de animais imundos para o povo judeu, que eles eram proibidos de comer. E uma voz, novamente Deus falando: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, a princípio, resiste àquela voz do anjo do Senhor. Mas Deus fala para ele que tudo que ele abençoar perde a imundícia. Isso era um recado para Pedro ir à casa de Cornélio, levar a palavra da salvação. Tudo isso também você pode ler em Atos 10. É a experiência não só de conhecer a palavra, mas de conhecer o Deus da palavra. Foi a experiência que Paulo teve na estrada de Damasco. Ele era um estudante das Escrituras Sagradas, mas ele ainda não conhecia o Deus da palavra. E lá em Atos 9 está registrado que ele caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E dali em diante, Paulo se converte e é um apóstolo da palavra de Deus, que tem um dos ministérios mais gloriosos já conhecidos pelo homem. Tudo começou quando Deus falou com eles. É sempre assim, é Deus falando conosco. Gunnar Wingre e Daniel Berg, dois irmãos suecos, emigraram para os Estados Unidos. E lá eles ouviram a voz de Deus. Um irmão chamado Adolf Undin narrou-lhes um sonho em que os dois amigos eram as pessoas que apareciam no sonho. E aparecia um nome muito estranho, Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingre entenderam aquilo como a voz de Deus. E descobriram que Pará ficava no Brasil.
E depois de muitos sinais, de muitas vezes Deus falar com eles, eles embarcam para o Brasil, obedecendo a chamada missionária. E a chegada lá em Belém do Pará ocorreu em 19 de novembro de 1910. Esses dois homens missionários que ouviram a voz de Deus, em 1918 fundaram a Igreja Assembleia de Deus, igreja em que eu me converti. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo hoje. E em 1982, depois de 4 anos de oração da minha esposa, a Marise, Deus falando com ela através de vasos usados por ele a respeito da minha conversão, o milagre acontece e eu aceitei Jesus como Salvador. No começo da minha fé, ainda desconhecendo em muito a palavra de Deus, estava orando na minha casa e eu ouvi a voz de Deus. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu já tinha ouvido esta palavra em alguma pregação, mas eu, como ainda era imberbe nas Escrituras Sagradas, eu não sabia onde estava. Abri os olhos perplexo ao ouvir aquela voz e na minha frente estava a Bíblia e eu abri a Bíblia. E ela abriu justamente nesta palavra que Deus estava me falando, lá em Lucas 5:10, a chamada de Pedro. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É Deus falando. Passaram-se os tempos, fui para a faculdade teológica, congregando na Assembleia de Deus. Pastor João Correia era o presidente. Comecei a dar aula na escola dominical. Fui separado para o diaconato. Depois para o presbitério. Os anos foram se passando. Fiquei 12 anos na Assembleia de Deus quando o pastor Natanael Rinaldi, que também era da Assembleia de Deus, abriu uma igreja, a Igreja Comunidade Evangélica da Paz, que depois seria chamada de Igreja da Paz. E eu senti da parte de Deus me juntar com o irmão. E ali, na imposição de mãos do pastor Natanael Rinaldi, fui consagrado pastor. Muitos anos tinham sido passados
desde aquela minha oração em que Deus falou comigo. Mas é assim mesmo. Deus sempre cumpre a sua palavra. Foi assim na vida de Jó. Passou muito tempo Jó sofrendo, e sendo abençoado. Depois de alguns anos, também 12 anos, na Igreja da Paz, tocado por Deus, abri a Igreja Evangélica Vida Frutífera, que estou até os dias de hoje, cumprindo o ministério que Deus nos tem proposto pela sua palavra. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não importa se você é um Cornélio, o que importa é que Deus fala. E Ele quer ter essa comunhão com todos nós. Nós não podemos forçar Deus a falar conosco. Jó e os amigos não esperavam e de repente Deus falou. Abraão não esperava. Ali em Ur, uma cidade idólatra, Deus falar com ele. Muito menos Moisés, que já estava na velhice. Mas Deus falou. Imagine Saulo de Tarso, que era um revoltado contra Deus e contra os cristãos. Imagine o susto de Pedro quando foi chamado para ir à casa de um gentil Cornélio para levar a palavra de Deus. Imaginem, irmãos, o susto que eu levei quando Deus falou comigo ali no começo da minha fé. Deus não escolhe o momento. Mas Ele fala. Ore. Peça a Deus para ter uma experiência com o Deus da palavra. Que Deus possa te dar muitas experiências espirituais neste ano que está iniciando de 2021. Que realmente seja um ano de Deus conosco. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que, na meditação da Tua palavra, Senhor, pudemos nos alegrar sabendo que Tu falas com o homem, Senhor. Tu nos procura e revelas a Tua vontade e a Tua direção. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Dá a eles a oportunidade de uma experiência contigo, Senhor. Se revelando como Deus da palavra. Abençoa os teus servos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.